Salmo 19, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Há duas citações que nos ajudam a apresentar este salmo. A primeira é do filósofo alemão Immanuel Kant. Duas coisas enchem a mente de admiração, de espanto, renovados e cada vez maiores, à medida que se refletem sobre elas com mais frequência e seriedade. 2 pontos. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. A segunda é do conhecido escritor cristão C.S. Lewis. Considero esse salmo, o 19, o maior poema do livro de Salmos, com algumas das maravilhosas palavras de um cântico de todo mundo. De acordo com um lecionário da igreja, este salmo deve ser lido no dia do Natal, quando o sol da justiça, Malaquias 4:2, veio ao mundo e o verbo foi colocado na manjedoura, João 1:14. Sua ênfase é sobre a revelação própria de Deus em sua criação, nas Escrituras e no coração humano. Primeiro, o mundo ao nosso redor. Deus, o Criador, Salmo 19, 1-6. Davi volta sua atenção para os céus acima dele e, especialmente, para o caminho percorrido diariamente pelo sol. Mas a criação de Deus é ainda maior. Inclui a terra debaixo de nossos pés, o mundo animal e vegetal na terra, nos céus e nas águas, o mundo dos seres humanos, o mundo das rochas e cristais, mundos visíveis a olho nu e também mundos tão pequenos que só podem ser vistos com equipamentos especiais. O conhecido biólogo Edward O. Wilson afirma que há cerca de 6,1 milhões de tipos de fungos na Terra hoje em dia, bem como 10 mil espécies de formigas, 300 mil tipos de plantas com flores, cerca de 4 a 5 mil espécies de mamíferos e aproximadamente 10 mil espécies de aves. Porém, esses números tão elevados tornam-se insignificantes quando começamos a examinar o céu, como Davi faz aqui, e calcular distâncias em anos-luz. Davi não tinha qualquer dado científico moderno e, no entanto, ao refletir sobre o céu, é sobrepujado pela glória do Senhor. O povo de Israel não podia adorar os corpos celestes. Êxodo 24:5, Deuteronômio 4, 14-19, Deuteronômio 5:8, 9. Nem praticar astrologia. Isaías 47:13, 14, Jeremias 10:1-5. Adoravam o Criador e não a criação. Romanos 1:25. A existência da criação implica a existência de um Criador. E a natureza da criação significa que existe Criador. E a natureza da criação significa que esse Criador teve sabedoria necessária para planejá-la e o poder necessário para concretizar seu plano e mantê-lo em funcionamento. Um universo tão complexo requer um Criador capaz de fazer qualquer coisa, que sabe todas as coisas e que pode estar presente em toda parte. Mais do que isso, porém, Davi sabia que Deus estava falando com os habitantes da terra por intermédio da sua criação. A criação é um livro sem palavras, que todos podem ler, pois não precisa de tradução. Cada dia e cada noite, Deus nos fala por intermédio da criação.
Seu discurso é derramado silenciosa, abundante e universalmente. Em Romanos 10:18, Paulo cita o versículo 4 como parte de sua explicação para o fato de Israel ter rejeitado o Evangelho e as consequências que essa rejeição trouxe sobre a nação. O povo de Israel não poderia jamais dizer que não havia ouvido a mensagem de Deus, pois o Salmo 19:4 diz que o mundo todo a ouviu. Assim, tanto judeus como gentios são considerados culpados diante de Deus e precisam da salvação pela fé em Jesus Cristo, de modo que devem levar a todos a mensagem da salvação. Romanos 10, do 1 ao 15. Paulo cita a versão da Septuaginta do Antigo Testamento, que usa o termo som em vez de voz, mas o sentido é o mesmo. Alguns tradutores empregam o termo influência no lugar de voz. A voz do poder de Deus na criação prepara o caminho para a voz da sua graça no Evangelho. Em sua pregação aos gentios, Paulo começa pela criação e, em seguida, passa a mensagem do Evangelho. Atos 14, 14 e 18. Atos 17, 22 e 31. Phillips Brooks transmitiu a Helen Keller, cega e surda, os primeiros ensinamentos bíblicos, e ela respondeu que sempre soubera que havia um Deus, mas não sabia qual era seu nome. Nossa incumbência é dizer ao mundo que seu nome é Jesus. Atos 4, 12. Davi era um homem acostumado a viver ao ar livre, que observava com frequência o nascer e o pôr do sol. E aquilo que via dia após dia o lembrava de um noivo deixando seus aposentos para tomar para si a sua noiva. E também um atleta vigoroso competindo numa corrida. A primeira imagem refere-se à glória, um noivo ricamente adornado, ao amor e a uma espera ansiosa, enquanto a segunda diz respeito à força e à determinação. Porém, apesar dessa mensagem universal derramada dia e noite sobre todo o mundo, a maioria das pessoas ignora e rejeita Deus, pois deseja viver como bem entendem. Romanos 1, 18 e 23. A pergunta levantada com tanta frequência: as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão perdidas? Pode ser respondida com afirmação e com outra pergunta: sim, pois Deus lhes fala o dia todo e elas se recusam a ouvir. Segundo, o que você está fazendo para transmitir a mensagem do Evangelho a essas pessoas? 2. A palavra diante de nós. Deus, o instrutor. Salmo 19, 7 e 11. A revelação de Deus na criação é verdadeiramente maravilhosa. Mas, em se tratando de manifestação dos atributos de Deus e de seus propósitos para a criação, é uma revelação limitada. Depois da queda do homem, a criação viu-se sujeita à servidão e à futilidade. Gênesis 3, 17 e 19. Romanos 8, 20 e 22. De modo que precisamos de algo que revele mais claramente o caráter de Deus. Esse algo é a palavra inspirada de Deus. Ao escrever sobre a criação, Davi usa a designação Elohim, versículo 1, para Deus, referindo-se a seu grande poder. Porém, ao escrever sobre a palavra de Deus, usa 7 vezes Jeová, o nome de Deus na aliança. Pois o Deus da criação também é o Deus da revelação pessoal
a seu povo. Israel era uma nação muito especial, escolhida por Deus para receber sua lei, suas alianças e promessas. Romanos 9:4. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoraram os seus preceitos. Salmos 147, 19 e 20. Os céus declaram a glória de Deus, mas as Escrituras dizem o que Deus fez a fim de que possamos participar dessa glória. Não existe conflito algum entre o que Deus faz em seu universo e aquilo que diz em sua palavra. Foi por sua palavra que criou tudo o que há. Salmos 33, 9. E é por sua palavra que controla todas as coisas. Salmos 33, 11. Salmos 148, 8. Davi registra 6 nomes para a palavra de Deus, 6 atributos para a palavra e 6 ministérios da palavra na vida daqueles que a recebem e lhe obedecem. Primeiro, a lei do Senhor, versículo 7. Trata-se do termo hebraico Torá, que significa instrução, orientação, ensinamento. O povo de Deus, o povo judeu, chama os rolos da lei de a Torá, mas a palavra refere-se a toda a revelação de Deus. Vem de um termo que quer dizer lançar uma flecha, pois um mestre mira seu alvo e atinge objetivos específicos na vida dos alunos. Ao contrário dos livros didáticos que escrevemos, a palavra de Deus é perfeita e completa. As mudanças em nossa linguagem tornam necessária a realização de novas traduções da palavra de Deus, mas essa palavra nunca precisa de revisões, nem de aperfeiçoamento. No texto original, o verbo restaurar também é usado no Salmo 23:3, refrigerar, e tem o sentido de reanimar, dar nova vida. A palavra do Senhor não apenas tem vida, Atos capítulo 7, versículo 3, Hebreus 4:12, como confere vida a todos que a recebem. 1 Pedro 1:23. E também sustenta a vida. Salmo 119, 25, 37, 40, 88, 107, 149, 156 e 159. O testemunho do Senhor, versículo 7. Os 10 mandamentos eram conhecidos por esse nome, Êxodo 25, 21, e constituem a base da lei de Deus. Porém, todas as Escrituras são testemunho de Deus para nós de quem Ele é, o que Ele diz e faz e o que deseja que sejamos e façamos. O testemunho que Deus dá de si mesmo, da palavra escrita, é infalível e confiável. Por meio da palavra crescemos em sabedoria quanto à salvação. 2 Timóteo 3,15. E aos princípios para uma vida bem-sucedida. Provérbios 2, 8, 33, 10, 8. Os simples não são pessoas com deficiências mentais e nem gente ingênua que acredita em tudo, mas sim pessoas que, como crianças, recebem a verdade de Deus com humildade. Mateus 11, 25, Lucas 10, 21, 24. Os preceitos do Senhor, versículo 8. São as instruções detalhadas que Deus deu como referência às questões práticas da vida cotidiana. Para o povo de Deus, no tempo do Antigo Testamento, os preceitos diziam respeito ao que comer, como se vestir, como se manter puro e assim por diante. Deus determinou certas leis e mandamentos fundamentais e os preceitos eram aplicações desses mandamentos a situações específicas. As epístolas do Novo Testamento repetem 9 dos 10 mandamentos para os cristãos de hoje, deixando de fora o 4º mandamento e apresentando aplicações desse princípio. Ver Efésios 4, 20 e 32. Alguns preceitos determinados por governantes são errados e causam sofrimento, mas os preceitos do Senhor trazem alegria. O mandamento do Senhor, versículo 8. O termo significa aquilo que é estabelecido.
Uma vez que o Senhor nos ama, determina o que devemos fazer, nos adverte sobre o que não devemos fazer. A forma de responder às suas prescrições é uma questão de vida ou morte. Deuteronômio 30, 15 e 20. Os mandamentos de Deus são puros e, se lhes obedecermos de todo o coração, conduzirão a uma vida pura. A Bíblia é a Escritura Sagrada, Romanos 1, 2, Romanos 7, 2, 12, 2 Timóteo 3, 15. E, portanto, sua palavra é puríssima. Salmo 119, 140, Provérbios 35. Somos esclarecidos e aprendemos sobre a verdade de Deus quando obedecemos ao que Ele manda, ao que Ele ordena. João 7, 17. Não quando apenas lemos ou estudamos essas prescrições. Tiago 1, 22, 25. Somos peregrinos nessa terra. E a palavra de Deus é o mapa, nos orienta, Salmo 119, 19. Como um viajante seguindo por uma terra estranha. Como um viajante seguindo por uma estrada, se tornamos deliberadamente o caminho, se tomarmos deliberadamente o caminho errado. Como um viajante seguindo por uma terra estranha. Como um viajante seguindo uma estrada. Se tomarmos deliberadamente o caminho errado, faremos um desvio e não chegaremos a nosso destino. O temor do Senhor, versículo 9. Trata-se de um nome incomum para as Escrituras, mas nos lembra de que não podemos aprender da palavra de Deus sem demonstrar reverência pelo Deus da palavra. Ensinar a Bíblia é ensinar o temor do Senhor. Salmo 34, 11, Deuteronômio 4, 9, 10. E a marca do verdadeiro estudante da Bíblia é o coração desejoso de aprender. Não a atitude de quem sabe tudo. Lucas 24, 32, 1 Coríntios 8, 1. Apesar de alguns medos causarem aflição e até mesmo desonra, o temor do Senhor traz maturidade e pureza. Ao andar no temor do Senhor, não nos corrompemos nem nos desviamos. 2 Coríntios 4, 16, 18. O juízo do Senhor, versículo 9. O termo juízos pode ser traduzido por decretos, ou mesmo veredictos. E diz respeito à decisão de um juiz. Ao longo da Bíblia, vemos o Senhor julgando os atos de indivíduos e de nações. E as recompensas, repreensões e castigos de Deus ajudam a descobrir aquilo que lhe agrada. Em Israel, os decretos instruíam oficiais e juízes na resolução de problemas entre indivíduos e a determinação de castigos para os transgressores. Hoje em dia, os cristãos não se encontram mais debaixo das leis do Antigo Testamento. Mas o modo de aplicação dessas leis nos ajuda a entender a justiça de Deus e a necessidade que temos de sua graça. Da mesma forma que tratamos a Bíblia, tratamos o Senhor, de modo que não é difícil determinar se nosso relacionamento com Deus está em ordem. Desejamos sua palavra porque ela é preciosa para nós, mais do que riquezas, versos 10. Salmo 119, 14, 72, 127, 162, ou alimentos saborosos, Salmo 119, 106, 1 Pedro 2, 2. Ficamos satisfeitos quando nos alimentamos da palavra de Deus. Ver Mateus 4, 4, Jó 23, 12, Jeremias 15, 16. Estamos dispostos a deixar de fazer uma refeição a fim de passar tempo meditando nas Escrituras? Participamos dos jantares da igreja, mas não de seus estudos bíblicos? Aceitamos as advertências da palavra e agimos de acordo com elas? Ter conhecimento dessas advertências e não dar ouvidos é pecado. Tiago 4,17. Desfrutamos as bênçãos de Deus decorrentes da obediência à sua vontade? O apetite pela palavra de Deus é a marca de um cristão saudável e com prioridades corretas. O Senhor ouviu o Espírito Santo,
O Senhor enviou o Espírito Santo para nos ensinar sua palavra. E se andarmos no Espírito, aprenderemos e viveremos a verdade. João 14, 26, João 16, 12, 15, 1 Coríntios 2, 9 e 10, 1 João 2, 20 e 29. Terceiro, o testemunho dentro de nós. Deus, o Redentor, Salmo 119, 12 e 14. A menos que tenhamos um relacionamento pessoal com o Senhor, no qual Deus é o nosso Pai e Jesus é nosso Redentor, aquilo que vemos na criação e lemos na Bíblia não adianta muita coisa. Os magos de Mateus 2, 1, 12 começaram sua jornada seguindo a estrela de Deus, um mensageiro especial colocado no céu para orientá-los. Em seguida, consultaram a palavra de Deus e descobriram que o rei nasceria em Belém, de modo que se dirigiram até essa cidade, onde encontraram e adoraram o Salvador. Ao estudar a criação com a Bíblia na mão, vemos inevitavelmente a presença de Jesus. Ele pode ser encontrado na videira, João 15, no sol, João 8, 12, Malaquias 4, 6, nas estrelas, Números 24, 17, nos cordeiros, João 1, 29, nas macieiras e lírios, Cantares 2, 3, 16 e Cânticos dos Cânticos 6, 3. Na semente plantada na terra, João 12, 23, 24, e no pão sobre a mesa, João 6, 35. Ter a palavra nas mãos é bom, tê-la na mente é ainda melhor, mas ter a palavra no coração é que nos transforma e edifica em Cristo. Salmo 119, 11, Colossenses 3, 16 e 17. A palavra é uma luz, Salmo 119, 105. É um espelho, Tiago 1, 22 e 25, para nos ajudar a enxergar quem somos, sondar nosso coração, Hebreus 4, 12, e reconhecer e confessar nossos pecados. Pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3, 20, Romanos 7, 7 e 14. Os pecados ocultos são aqueles que nem sequer vemos. Os pecados por ignorância são os que não conseguimos perceber quando os cometemos. A lei do Antigo Testamento possuía prescrições específicas para o perdão desses pecados, Levíticos 4, Números 15, 22 e 29. Pois os pecadores eram culpados mesmo quando não tinham conhecimento daquilo que haviam feito, Levíticos 5, 17. Porém, a lei não oferecia expiação alguma pelos pecados cometidos atrevidamente, Números 15, 30, 36, Deuteronômio 17, 12 e 13. Quando Davi cometeu adultério e providenciou para que Urias fosse morto, 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, pecou insolentemente e com consciência disso. Porém, não pôde oferecer sacrifício algum por esses pecados. Salmos 51, 16 e 17. Quando confessou seus pecados em sua graça, Deus o perdoou. 2 Samuel 12, 13. Mas Davi pagou caro por suas transgressões. Os pecados não confessados, mesmo aqueles cometidos por ignorância, podem crescer dentro do coração e começar a nos dominar, levando-nos a desobedecer deliberadamente. Grande transgressão. O texto hebraico também não apresenta artigo. A criação é o livro sem palavras de Deus. As Escrituras são a palavra sagrada de Deus. Mas Deus deseja ouvir nossas palavras como sacrifícios. Eles são agradáveis. Salmos 141, 1, 2. Oséias 14, 2. Hebreus 13, 15. O termo traduzido por agradável refere-se ao procedimento no qual o sacerdote examinava os sacrifícios para se certificar de que não tinha nenhum defeito. Se o sacrifício não era aceitável ao Senhor, o adorador também não era. Levítico 1, do 1 ao 9. Levítico 22, 17 e 25. Malaquias 1, 6, 8. As palavras que saem de nossa boca começam com os pensamentos em nosso coração. Mateus 12, 33 e 37.
De modo que é importante meditar na palavra e nas obras de Deus. Os dois primeiros temas do Salmo 19. Se temos prazer na palavra de Deus, será natural meditar nela e expressar suas verdades com nossos lábios, o que, por sua vez, nos guardará do pecado. Salmo 119, 9 até o 16, versículo 23, versículo 24, versículo 47, versículo 48, versículo 77, versículo 78, versículo 97, versículo 99. O uso do termo, neste caso, se refere ao parente resgatador, Goel. Aquele que tem o direito de redimir, que podia resgatar um parente de situações difíceis, Levíticos 25, 25, 28, Números 35, 11, 34. O livro de Ruth, Isaías 43, 14, Jesus é nosso Redentor, Gálatas 3,13, Gálatas 4,5, Tito 2,14, Hebreus 9,12, 1 Pedro 1,18. E passou a ser nosso parente resgatador, quando se tornou um ser humano sem pecado e morreu por nós na cruz. Ele é tanta rocha quanto o Redentor, pois não apenas pagou o preço para nos libertar, como também nos mantém em segurança. Não apenas pagou o preço para nos libertar, como também nos mantém em segurança.